Vereadora Ava Santiago, outro dia eu estava num daqueles dias assim de dar uma pesquisadinha na internet, passeando por ali, né? E aí eu dei de cara lá com algumas coisas, com alguns vídeos, né? Com depoimentos, às vezes, de pastores em púlpitos, falando absurdos. Vídeos antigos, assim, vídeos de 1 ano, vídeos de 2 anos e tal. Coisas assim que demonstravam uma postura absolutamente deslocada da visão cristã, vamos dizer assim. Absolutamente maluco imaginar que alguém que se diz cristão ter aquele tipo de pensamento. E aí isso nos manda para a radicalização, né? Essa radicalização, foi e é absolutamente perceptível. A gente está sentindo isso, ela está aí realmente. Aí, eu gostaria de abrir esse debate aqui com a senhora, perguntando o seguinte: é óbvio que essa radicalização nas igrejas, ela veio, é uma encomenda recebida pelos líderes e repassada para os fiéis. E por que eu estou dizendo isso? Só vou abrir um parênteses aqui bem rápido. Eu tenho um amigo que é jardineiro, né? E aí, um belo dia, durante a pandemia, eu falei: fulano, e aí, você já tomou a vacina e tal? Ele disse: não, olha, Léo, é o seguinte, a minha pastora, ela foi para São Paulo, teve um curso lá, e ela nos disse lá na igreja que eles vão implantar um chip na gente quando vacinar, e esse chip vai nos comandar, então eu não posso fazer isso porque isso é coisa do demônio. Ok, esse foi o discurso que ele me disse. Então, a negação da vacina estava inserida nesse contexto, né? Fazia parte da consequência da radicalização. Aí eu pergunto a você, é claro que esse cara, ele não foi ele o responsável pela negação que passou a valer lá dentro daquela instituição, né? Mas eu pergunto a você, você acha que essa radicalização, ela é uma consequência da fake news, da desinformação, da mentira que veio através das redes sociais, porque ela atingiu primeiro um líder, né? Ou esse líder já era radical e estava apenas esperando o momento ideal para desabrochar? Veja bem, Léo, são várias percepções de Brasil que se intercalam para tentar entender um pouco disso que você pontuou. O primeiro passo é compreender quem são os evangélicos. E aqui eu não falo da cristandade como um todo, falo dos evangélicos. Eu sou uma mulher evangélica, nascida e criada na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Os evangélicos são uma maioria preta, pobre, parda, periférica, né? Os pentecostais, Assembleia de Deus, Igreja Batista, tem esse perfil. E a gente tem os neopentecostais e outras denominações que já vieram junto com uma teologia de prosperidade nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, com uma outra perspectiva menos comunitária e mais utilitarista, mais autointeressada. Então, a gente está falando de milhões de pessoas pouco escolarizadas, inseridas em comunidades brutalizadas pelo Estado brasileiro e com muitas desconfianças acerca do Estado brasileiro, não por causa do radicalismo, mas porque o Estado nunca lhe serviu. Quem servia essas pessoas? O próprio vínculo comunitário com a sua igreja, com a sua fé. Então, eu sou de um lugar onde, se não tivesse mobilização e campanha das religiões para as pessoas comerem, elas não comiam. E aí eu não estou nem só falando da fé evangélica. Na rua da minha casa, no Rio de Janeiro, só para quem está nos ouvindo entender, eu sou nascida e criada numa favela no Rio, vim para cá pré-adolescente. Na rua da minha casa tinha um terreiro de Umbanda, 5 quadras para frente era a minha igreja. Algumas coisas aproximavam muito essas comunidades.
A primeira delas eram as festas comunitárias de soluções práticas para os problemas daquela comunidade. Então, nas duas, você tinha panelas fartas, portas abertas, sempre com doações. Todo mundo tinha pouco e fazia o pouco virar muito na panela da fé. E um outro elemento também aproximava essas comunidades: o perfil das mulheres. Era até engraçado, porque se eu olhava uma mulher indo para o terreiro e se eu olhava minha avó de costas, parecia que ela estava no mesmo lugar. De coque, saião, cabelo comprido, sandalinha baixa, hábito simples. Essas mulheres constituíram matriarcados comunitários de fé, e a partir desses lugares elas propunham soluções comunitárias ali. O que nos distanciou? O que nos distanciou foi quando esse processo de radicalização se viu instalado entre nós a partir dessa perspectiva neopentecostal, que nos fazia enxergar o outro como inimigo e não mais como alguém da nossa comunidade que deveria ser merecedor das misericórdias, tal qual nós somos também merecedores dessas mesmas misericórdias. Eu quero ressaltar que quando a gente fala de política e a gente fala de esquerda, a esquerda brasileira cometeu graves falhas com esse segmento, especialmente nos anos 80, justamente porque com esse perfil nós fomos alvo de preconceito de raça, de preconceito territorial e de preconceito de classe. Sim, porque muitas vezes aquilo que era a prática da fé evangélica era entendido, era lido como alienação, era lido como burrice, como baixa capacidade cognitiva e assim por diante. Então, os hábitos, os trejeitos, as falas dos evangélicos e até mesmo as decisões de fé, como por exemplo dizimar, foi colocado nesse balaio por uma esquerda que não era capaz de enxergar nessas pessoas o Brasil real. Isso foi gerando fissuras. E essas fissuras foram aprofundadas por lideranças religiosas que identificaram no que estava acontecendo já nos Estados Unidos, né, com aqueles grandes pregadores de soluções fáceis, você faz o seu sacrifício e a sua vida está resolvida, identificaram nessas mágoas uma oportunidade de criar roteiros de manutenção fácil dessas pessoas dentro dos seus projetos, que já não eram mais projetos de fé, mas projetos de poder. A gente vai falar muito sobre isso, mas essa é uma boa introdução para compreender como a gente chegou até aqui. Então, a gente está falando de pessoas que não foram lidas e compreendidas enquanto agentes criativos, ativos, políticos, que deveriam estar dentro de uma reflexão de Brasil, e ao mesmo tempo a gente está falando de um cenário fértil para que germinasse entre nós lideranças aventureiras, covardes, movidas por projetos de poder, esvaziados dos ideais de fé que eles supostamente dizem defender. Ou seja, o Estado brasileiro contribuiu, ou seja, o Estado brasileiro foi empurrando essa parcela da sociedade para uma situação, e aí ela acabou virando vítima de espertalhões. Basicamente isso, ou seja, porque se eu preconceito, se eu faço isso com o público evangélico, por exemplo, né? Porque esse público ele é constituído de preto, pobre e periférico, se eu vou lá e despejo sobre ele o preconceito, se eu marginalizo ele, eu estou dando a chance para o surgimento de líderes lá entre eles, né, que vão usar isso contra eles mesmos. É aí que acontece o desvirtuamento de você olhar para o outro e não entendê-lo como próximo na religião? Olha, eu acredito que quando a gente fala em Estado brasileiro, a gente está falando de uma elite política. Uma elite política que é conservadora,
Mas quando eu digo que ela é conservadora, eu não estou me referindo a costumes. Eu estou me referindo à manutenção de espaços de poder. Com certeza. Que vai passando, eu tenho dito isso, né? Trata o Estado como se fosse privado e vai passando o Estado de pai para filho, entre oligarquias e tudo mais. Então, nunca foi uma agenda prioritária entender essas pessoas não enquanto praticantes da fé evangélica, mas enquanto brasileiras e brasileiros em territórios periféricos precarizados pelo Estado. Isso acontece nas favelas. Exatamente. Independente da Aí religião. você pode me perguntar, mas por que nas religiões de matriz africana não aconteceu a mesma coisa? A gente está falando também de uma formação de país que teve enquanto origem de repressão o catolicismo enquanto aparelho do Estado, que já colocou as religiões de matriz africana em um outro lugar muito mais brutalizado. Com certeza. Então, não são, embora tenham semelhanças entre membros, praticantes, adeptos dessas matrizes de fé, o lugar de onde partem essas religiões, e aí a professora Adriana vai falar muito melhor do que eu, já foi brutalizado, perseguido e ofendido na composição de país que nós conhecemos hoje desde o seu início, e com a fé evangélica aconteceu esse outro fenômeno que foi o que você disse, abrindo campo para os aventureiros que transformaram a fé em projeto de poder.